Olá, bem-vindo ao podcast do Jornal do AVE. Com as eleições autárquicas a chegar, continuamos com a nossa série especial dedicada a entrevistas aos candidatos às câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Neste episódio ouvimos um candidato, nascido em 1966, doutorado em Ciências, foi delegado regional de Braga do Instituto Português da Juventude e, em 2009, eleito pela primeira vez vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, com funções em cerca de 10 pelouros, como das freguesias, associativismo, desporto, juventude, habitação e transportes. Em 2021, foi eleito pela primeira vez presidente da autarquia, cargo ao qual se volta a candidatar com o propósito de continuar a construir um verdadeiro território de felicidade. Connosco temos Mário Passos, candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão, do PSD e CDS-PP. Mário, obrigada pela presença pelo convite para aqui estar. E pela oportunidade de ouvirmos as propostas da coligação. Em 2021, a coligação obteve uma vitória confortável nas eleições autárquicas, com 7 vereadores contra 4 do Partido Socialista. Ainda assim, houve aqui uma redução relativamente às eleições anteriores. Este primeiro mandato, acredita que será capaz, e cujos resultados serão capazes de se materializar num reforço da confiança dos eleitores neste projeto da coligação Mais Ação, Mais Famalicão? Sim, acredito que sim, pelo trabalho feito. O trabalho, penso que está à vista de todos, como nós costumamos dizer, nomeadamente por um número que evidencia bem o quanto fizemos. Está em curso o maior investimento da história de Vila Nova de Famalicão. E quando dizemos que está em curso o maior investimento da história de Vila Nova de Famalicão, obviamente que isso vai repercutir em muitas obras. E se eu estou a falar das obras, são muitas obras, em múltiplas áreas de intervenção. Desde logo, obviamente, que destaco aquelas que são mais comuns de destacar-se. A educação, a nossa pedra basilar, onde tudo tem que assentar. Até estamos a desenvolver uma das maiores obras que alguma Câmara Municipal alguma vez fez e está a fazer. Uma obra numa escola secundária cujo valor é de cerca de 20 milhões de euros. É Padre Benjamin Salgado, não é? Padre Benjamin Salgado, numa das vilas que temos em Vila Nova de Famalicão, que é Joane. Mas estamos a fazer um investimento tremendo, cerca de 23 milhões de euros no ano atrasado e 26 milhões neste ano só na educação e em obras. Mas poderia evoluir para a saúde. Como é sabido, nós recebemos há cerca de um ano e meio, um bocadinho mais, as competências na área da saúde, muito em particular na rede de cuidados de saúde primária. Temos 13 edifícios, 13 unidades de saúde. 4 estão razoavelmente bem ou bem, mas temos 9 que não estavam bem e não estão bem. O que é que nós fizemos? Abraçámos esse desafio, mas fizemos mais que o abraço, com a ambição que temos, que é começar a reabilitar, a modernizar, a mudar o paradigma da nossa rede de cuidados de saúde primário. E já estão em obra 6, porque o 7º é segunda-feira que começa, aqui numa freguesia bem perto, Lousado, que é aqui contígua ao concelho da Trofa. Portanto, serão 7 unidades de saúde, das quais 4 completamente novas, edifícios novos, e mais 3 grandes reabilitações, num valor de 12 milhões de euros. Obras estas que têm que estar todas prontas em junho do próximo ano, ou seja, daqui a alguns meses. É fácil de percepcionarmos todos também que depois de estarem todas prontas, teremos uma rede de cuidados de saúde primária completamente apetrechado, modernizado, para que hajam melhores serviços de saúde aos meus concidadãos famalicenses. Mas podia falar da habitação. Em Famalicão é dos concelhos de Portugal que mais constrói habitação, e só estou a falar da dimensão pública, porque por acaso também é no setor privado. Temos mais de 1.600 frações em construção pelo setor privado, mas públicas temos já 210 habitações em construção.
Claro que queremos mais. O meu compromisso para o futuro é de tentar construir pelo menos mais 400. Lembro que o Parque Habitacional Público de Famalicão são cerca de 330. Ao longo destas muitas décadas constituíram 330. Só em cerca de 2 anos, quando começou este processo e o lançamento de avisos para candidaturas no âmbito PRR para a habitação, nós fomos dos que aproveitámos mais. Basta olhar para os nossos concelhos vizinhos e outros, 210. Uma parte delas ficará pronta ainda este ano, para serem entregues imediatamente à população para a classe média. Portanto, é um novo segmento de habitação pública que não tem a ver com a habitação social e é direcionada para a classe média. Classe trabalhadora, pensionistas e reformados. Mas, obviamente, que podia estender ao desporto. Estamos a fazer um complexo esportivo de atletismo, uma pista de atletismo. São mais de 6 milhões de euros de investimento. Será das 2 melhores pistas de Portugal, do país inteiro. Mas podia falar também da cultura com forte investimento em estruturas comunitárias que queremos nas freguesias, como são os chamados multiusos. Temos 2 que ainda vão terminar neste mandato e aqui ao lado também Fradelos, que tem um que vai demorar um pouco mais, mas já iniciou a sua construção. Espaços comunitários importantes para a nossa dimensão cultural que queremos evoluir. Mas podia falar do ambiente também, com conceitos como a floresta municipal, aquisição de terrenos, nós temos a nossa floresta, nós temos as nossas árvores, porque falar-se de florestação é tudo muito interessante, mas como é sabido, 97,5% da floresta de Portugal pertence ao setor privado. Pertence ao setor privado. E só as árvores protegidas, como no caso norte de Portugal, os sobreiros, é que estão efetivamente protegidos. Mais nada está protegido. E, portanto, se nós queremos ter uma política séria de proteção e de arborização no nosso concelho, temos, que não resta alternativa, de termos a própria floresta. E, portanto, já temos muitos hectares de floresta a somar aos parques verdes, obviamente, e ao espaço público, que também tem muitas árvores. E eu podia prosseguir, obviamente, com a questão dos transportes, a rede mobiliável. Nós tínhamos um orçamento dedicado aos transportes de 2,5 milhões de euros, passou para 7,5 milhões de euros. Tivemos um incremento na nossa rede de 500%. Eu vou dizer outra vez, porque o número é grande, 500%. E, obviamente... Já há dados sobre se melhorou efetivamente? Melhorou claramente. Obviamente que nós temos esta rede desde abril, 1 de abril, que liga Santo Tirso à Trofa, como é sabido, sendo que, digamos, esta rede mobiliável, 80 e alguns %, pertencem, digamos, à área de Famalicão. Já fizemos um conjunto de ajustes, continuamos a fazer ajustes, que eu sempre disse, uma rede cuja extensão de quilómetros percorridos era de 730 mil quilómetros, que passa para 4.350.000 quilómetros, obviamente que é difícil desenhar uma rede à primeira que vai ao encontro das necessidades, como eu quero, dos famalicenses. E, portanto, temos feito de forma sucessiva muitos ajustamentos. Basta comparar com a rede Unir aqui da área metropolitana do Porto para percebermos aos anos que tentam ajustar, nós, felizmente, que fomos mais rápidos e os ajustamentos que já fizemos de abril até agora, que é muito curto, obviamente, que já trazem cada vez melhores resultados, mas o maior resultado é, para além da sustentabilidade ambiental que o transporte público sempre tem como consequência, é o número de utentes. O número de utentes que tem vindo a aumentar de forma sucessiva, mês após mês, o que, obviamente, para mim e para nós é motivo de grande satisfação. Mas, obviamente, que podia alargar a múltiplas áreas, como a segurança, onde estamos a investir também em sistemas de videovigilância. Penso que a primeira fase está na Comissão Nacional de Proteção de Dados para que seja aprovada. Não é? Completamente. Não é só propor, Fiquei a perceber, e nós aprendemos muito também com os processos burocráticos que nós ouvimos normalmente nas televisões, a burocracia portuguesa que impede muita coisa, e é verdade. Olha, e o sistema de videovigilância já o começámos há quase 3 anos e, portanto, desde que terminámos a obra na cidade, onde ficaram já lá instaladas as câmaras de videovigilância, e, digamos, a sua legalização ainda está em curso, está agora na última fase para estas 12 câmaras que já temos instaladas, mas que queremos alargar a 54 câmaras, porque a segurança faz com a PSP, com a GNR,
com a Polícia Municipal, mas também com as novas tecnologias a ajudar estas autoridades e a videovigilância, obviamente, que tem que existir em Famalicão e, obviamente, noutros concelhos. Aí nós também vamos mais à frente e, portanto, quero muito que também se concretize. Mas, obviamente, que podia alargar a investigação, desenvolvimento e inovação, o nosso complexo ecossistema económico que temos no Conselho, que é uma grande locomotiva de Portugal, como é sabido, não só pelos os números macroeconómicos que nós conhecemos bem, o terceiro Conselho mais exportador de Portugal, o segundo que mais contribui para a balança comercial nacional, o segundo que apresenta maior valor acrescentado bruto, que mostra bem a capacidade das nossas empresas evoluírem para terem o tal valor acrescentado e com isso poderem continuar a investir, mas também num grande investimento que está em cima da mesa de forma contínua de novos investimentos na indústria, que nos próximos anos andará pelo menos em 700 milhões de euros de investimento, mas também as contas da Câmara Municipal, portanto esta dimensão económica que é muito importante, e a investigação, desenvolvimento e inovação que exige investimentos da Câmara Municipal, que estamos a fazê-lo no Famalicão INAB, uma estrutura que temos sediada em Val de São Cosme, com já 12 laboratórios da Universidade do Minho, incubadoras de empresa, o IPCA, o Centro Tecnológico das Carnes, numa correlação com o CITEV, com o CENTE, toda esta articulação, por isso é que eu chamo ecossistema, onde tudo interage com todos, por forma a que todos beneficiem deste ecossistema, que felizmente está a trazer cada vez mais resultados, por força não só de uma proximidade grande que temos, e a proximidade estimula, incentiva, mas também pelos fortes investimentos que estamos a ter e vamos continuar a ter também no próximo mandato, reforçando esta estrutura para que tenhamos não um Famalicão INAB com um Made in associado, que é um projeto que temos já há alguns anos, mas um verdadeiro pacto de ciência e tecnologia que nos permita ainda evoluir mais, estarmos cada vez melhor preparados para os desafios do tempo, porque, como é sabido, o tecido produtivo funciona à escala global e nós temos que acompanhar um planeta inteiro se queremos nos manter no pelotão da frente. Felizmente, estamos a conseguir. O ano transato fomos Região Empreendedora Europeia 2024, um estatuto conferido pela União Europeia, que olhou para a Europa e viu aqui Vila Nova de Famalicão como uma grande referência no que concerne ao empreendedorismo e, portanto, obviamente são tudo motivos de satisfação, motivos de grande evolução, de grande crescimento, mas obviamente isto só acontece, como costuma dizer, não é sorte, nem é o acaso, é muito trabalho, muito planeamento, muita estratégia, muita energia e muita ambição. No capítulo do planeamento, podemos falar do programa eleitoral que elaborou para estas eleições autárquicas. Tem 6 eixos prioritários, elege como primeiro, pelo menos o primeiro que é referido, é o Famalicão Mais Verde. Eu perguntava que propostas é que tem concretamente para o ambiente? Olha, o ambiente é muito importante para a qualidade dos territórios, muito importante. E quando se fala em ambiente é um grande chapéu, tem lá muita coisa, desde os resíduos, desde água e saneamento, desde espaços verdes, desde parques, desde biorresíduos, desde reciclagem, desde sensibilização ambiental, portanto tudo isto é ambiente. E portanto, aquilo que nós precisamos de continuar a fazer em Vila Nova de Famalicão, e é muito, cumprir um plano de ação que temos, desde logo, para a descarbonização. É muito importante descarbonizarmos. Nós vemos e ouvimos cada vez mais aquilo que sucede em muitas partes do planeta, na Europa e fora da Europa, de vez em quando também em Portugal. Felizmente que Portugal ainda não foi flagelado por essas condições extremas da nossa atmosfera, que muitas vezes se manifesta com grande forma. Vamos falar só em casos muito esporádicos, como os incêndios de Pedrógão Grande, que os tempos de seca prolongado, as cheias, os ventos fortes são alguns dos casos e, portanto, nós temos que dar um contributo. Aliás, existem metas da União Europeia, metas de Portugal e, portanto, que os municípios têm que ajudar a cumprir. Não podem virar a cara ao lado, dizer não é nada comigo, os outros que resolvam. Eu não sou desses.
Eu não sou desses. Se vir a cara ao lado, é melhor não me meter nisso. Não. Eu quero me meter, aliás, porque eu sou físico, portanto, da área das ciências, portanto, tenho mais razões e, porventura, mais responsabilidades para ajudar Portugal e o planeta a descarbonizar. E o território de Vila Nova de Famalicão é daqueles que têm condições, atendendo ao seu tecido produtivo, porque são grandes consumidores de energia e, portanto, são daqueles que é mais difícil descarbonizar. Porque as emissões de dióxido de carbono calculadas em função daquilo que consome são grandes. E, portanto, nós temos que ter aqui uma estratégia para descarbonizar. Claro que a arborização é uma parte, é uma variável importante, por isso nós tínhamos uma meta inicial de 20 mil árvores, passado um pouco tempo já passámos para as 30, depois passámos para as 40 e agora já são as 60, sim, para este mandato, que ainda não concluiu. Isso. Para o próximo mandato quero mais 100 mil. Isso. E ainda fiz mais, foi aquilo que eu falei há pouco, ter floresta municipal, sobretudo com árvores autóctones. Vamos tirar os eucaliptos, vamos tirar aquilo que não interessa e vamos plantar árvores autóctones na nossa floresta municipal. Como sabem, presumo que até seja um conceito novo. Não sei se ele existe, não existe, nunca ouvi falar, mas aqui em Famalicão nós já falámos abertamente e os meus concidadãos já falam que Famalicão tem floresta municipal, que o mesmo é dizer de todos nós famalicenses. Mas nós só conseguimos descarbonizar se usarmos as energias renováveis. Não há outra forma. É claro que depois há as demagogias à volta disto. Há muita demagogia. Houve a polémica dos parques fotovoltaicos que não... Muita demagogia, que atiram areia para os olhos, que isto não é nada preciso. É preciso. É preciso no equilíbrio certo, como é óbvio. Não vamos permitir de maneira nenhuma, mesmo tendo uma lei que retira competências às câmaras municipais no que respeita à instalação de parques fotovoltaicos. Aliás, a Câmara de Famalicão está com um processo, porque não autoriza mais parques, e estamos com um processo em tribunal, porque os promotores socorrem-se da lei de 2022, salvo erro, de outubro de 2022, que claramente retira algumas competências às câmaras municipais. De todo modo, nós achamos que enquanto outros municípios não trabalharem em prol da descarbonização, não tem que ser Famalicão também a fazer tudo, não vou dizer neste país, porque estou a exagerar completamente, mas a fazer mais que outros. E, portanto, achava que neste capítulo as câmaras municipais poderiam ter mais poder vinculativo? Sim, eu percebo o espírito da lei que fizeram, porque a maior parte dos municípios, para não dizer quase todos, não permitia. É preciso descarbonizar, mas eu não quero. E, portanto, obviamente que assim o país, a Europa e o planeta nunca vão conseguir descarbonizar, se todos pensássemos assim. O que eu acho é que todos têm que dar um bocadinho. Se todos derem um bocadinho, não é nada de especial. Como nós fizemos em Famalicão, que eu gostava que fosse um exemplo para os outros municípios. Tínhamos um terreno que considerávamos, o promotor sinalizou um terreno para a instalação de um parque fotovoltaico de 80 hectares, em que 30 hectares não tinham árvore absolutamente nenhuma. Era quase uma pedreira. Não tinha vegetação praticamente nenhuma. E depois a outra parte era praticamente eucaliptos e pinheiros, como é óbvio. E depois, infelizmente, também tinha lá uma parte que tinha alguns sobreiros. Essa é que é a parte mais difícil de se aceitar, mesmo que fosse um. De todo modo, era um terreno que, do ponto de vista global, não era muito atrativo para ter até floresta. Não era muito atrativo para ter floresta. E, portanto, depois de sinalizado e depois da estratégia que temos, em que as energias renováveis, que eu estou a falar só desta dimensão, mas há outras que eu já vou falar, achamos e concordamos que realmente aquele terreno poderia estar disponível numa estratégia local, regional, nacional e internacional à escala planetária, que isto tem que funcionar, que Famalicão ia dar o seu contributo, construindo um parque fotovoltaico de 50 megawatts. E depois, outros que façam a mesma coisa, e o somatório destas pequenas coisas, obviamente que dá uma grande coisa, assim espero. Mas o que nós também fizemos de forma paralela foi sensibilizar o tecido produtivo, a indústria, para que também instalassem UPACs, ou seja, unidades de produção para autoconsumo, que são painéis fotovoltaicos, nas suas fachadas, nos seus telhados, por forma a que também consumam menos energia da rede e tenham uma parte desse consumo proveniente de uma autoprodução. E o que é que se concluiu? Que Famalicão é dos concelhos de Portugal que mais tem estes sistemas UPACs no concelho, o que também vem
ajudar e atenuar muito esta questão das emissões do dióxido de carbono. A somar a isto, obviamente, a eficiência energética, que é muito importante. As nossas escolas, os edifícios públicos, não só com PACs, mas também com receptores elétricos mais eficientes, que também estamos, obviamente, a evoluir, desde logo a iluminação pública. Portanto, tudo isto somado é que dá um contributo muito significativo para que nós possamos cumprir um plano de descarbonização. E, portanto, tem que ser um somatório de contributos. Não é um só. É a arborização, e nós estamos, do ponto de vista público, a preservar árvores, porque eu costumo dizer isto muitas vezes. Nós, em tese, obviamente que na prática depois não acontece, mas em tese, nós podemos acordar um dia de manhã e 97,5% quase desaparecer em Portugal. E, portanto, é isso, esta é que é a nossa realidade. E, portanto, se queremos inverter, temos de fazer alguma coisa. Não podemos dizer que queremos proteger as árvores e elas não são nossas, porque a lei não nos confere essa tutela, essa competência de as preservar. E, portanto, é este caminho, só nesta área da descarbonização. Depois temos a questão dos biorresíduos. É muito importante a reciclagem, os biorresíduos, porque eu sou daqueles que pensam, e ainda havemos de chegar lá, que nós ainda nós deveríamos pagar às pessoas pelos reciclados, tudo aquilo que pode ser transformado, interpretado como uma matéria-prima, que são os reciclados, falo do cartão, do vidro, do metal, do plástico, ou dos biorresíduos também, os restos dos verdes, alguns restos de comidas também, porque isso permite a sua transformação em algo útil, nomeadamente em fertilizantes. E depois, os nossos concidadãos deveriam pagar apenas os chamados indiferenciados. Só que isto é difícil implementar na prática, na teoria é fácil, mas na prática é difícil, porque depois era preciso medir o que cada um produz em cada um destes resíduos, o que tecnologicamente ainda é muito complexo fazer-se, mas eu não duvido com a evolução tecnológica que está a ocorrer, que dentro de alguns anos será possível. Mas devo dizer que nós temos um dado recente que Famalicão foi dos concelhos que mais cresceu no que respeita à reciclagem em Portugal. Estou a falar de um ranking nacional, dos que mais cresceu desde 2018 para cá. Só este ano, que ainda não terminou, já foram 4,5% de aumento. E, portanto, estamos também no bom caminho. Há muito trabalho? Claro que sim. Fizemos muito? Fizemos. Estamos melhor hoje que ontem? Claro que estamos. Isto chama-se evolução, crescimento, desenvolvimento, também muito nesta área ambiental. Isto no plano da descarbonização, as obras que ocorreram no centro urbano de Famalicão estavam também diretamente ligadas a esse objetivo. Há algumas críticas, nomeadamente a falta de estacionamento. Sei que o Mário Passos tem uma proposta relativamente para resolver esse problema. Sim, estacionamento, sim. Muito importante nas cidades, nomeadamente aquelas que estão a crescer. E a cidade de Famalicão, basta, se nós lembrarmos o que era há 3 anos, é preciso recuar mais que 3 anos. O que era há 3 anos ou 4, e depois como é que ela está agora? Está a crescer, não diria a 360 graus, mas está a crescer norte, sul, e nomeadamente para o lado nascente também, a crescer muito, a olhos vistos. E isso associado também com o comércio local forte. Quando nós comparamos o nosso comércio local, por isso nós chamamos muitas vezes um centro comercial ao ar livre. Não temos nenhuma loja livre em lado nenhum. Ainda há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, tínhamos muitas lojas livres, neste momento não temos. É uma boa evidência do acrescento que está a acontecer em Vila Nova de Famalicão, nomeadamente na sua cidade, no que concerne ao comércio local. E não havendo lojas, obviamente que é um bom sinal. E, portanto, isso faz com que haja mais gente a visitar a cidade, mais gente a viver, nomeadamente, na cidade, e que podia alargar também já a outras centralidades que temos no concelho, nomeadamente algumas vilas, nomeadamente nas 3 vilas, falo de Joana, Ribadavia e Ribeirão, mas também já outras freguesias que começam a ficar grandes. Lembro-me também aqui bem perto de Lousado, podia falar de Elães, podia falar de Nine e outras freguesias. Nós temos 49 comunidades de freguesia e, portanto, todas elas em franco desenvolvimento, porque o nosso modelo de desenvolvimento social assenta na dispersão das pessoas. Portanto, não é na concentração em meia dúzia de freguesias, não. É na desconcentração, na descentralização das pessoas e na sua dispersão pelas freguesias, e as pessoas só vão para lá se as freguesias oferecerem condições, senão também não vão, e bem, claro que sim. E, portanto, temos que desenvolver as freguesias, estamos a fazê-lo. Aliás, a esse propósito, posso dizer também, em termos de investimentos, tivemos o maior investimento da história nas freguesias, que já ultrapassou os 50 milhões de euros.
portanto em múltiplas áreas de intervenção também, para que elas sejam atrativas, para que possam levar para lá pessoas, para que os promotores possam construir, porque também é preciso caso. E quer bater novo recorde, não é? Pelo menos foi o que anunciou. E tenho a minha proposta, as pessoas conhecem-me melhor agora, obviamente que há 4 anos, a minha natureza é mesmo de grande ambição, até me chamo hiperativo, não é? Porque eu ando sempre aí a estimular, a incentivar, a procurar cada vez mais e, portanto, quero bater recordes. Quero que o investimento nas freguesias ultrapasse os 50 milhões de euros no próximo mandato, e é fácil percepcionarmos o que representam 50 milhões de euros nas freguesias, para além de outra coisa, que são as verbas livres que também temos para as freguesias, que também queremos aumentar. E, portanto, a questão do estacionamento na cidade com a obra não diminuiu, ele não diminuiu absolutamente nada, a questão não é essa, ele não diminuiu, o problema é que a cidade cresceu. E, portanto, o estacionamento também cresceu. Só que o que está a suceder é que nós precisamos ainda de mais estacionamento. E por isso nós queremos para a zona do estádio um parque de estacionamento, queremos junto à estação, no âmbito de uma interface rodoferroviário, um grande estacionamento, sei lá, pelo menos 300 estacionamentos para 300 automóveis. Temos uma unidade de saúde ali na proximidade que precisa também de estacionamento, que serão mais cerca de 80 lugares, e obviamente que temos mais ideias, e até só do ponto de vista privado, que porventura nos vão ajudar para que possamos acrescer ali no âmbito daquele conceito da cidade dos 15 minutos, ou seja, até 15 minutos a pé, nós possamos ter, e estes que eu estou a falar são muito menos que 15, são na casa dos 5, 6 minutos, quando a referência é a nossa Praça Dona Maria II, ou a Câmara Municipal, que é ali mesmo ao lado, mas num total ali de grande proximidade, cerca de 800 lugares de estacionamento que eu quero, com isto que eu referi e com outras ideias que temos, mas que precisam ainda de ser desenvolvidas em termos de projeto, cerca de mais 800 lugares, que é, obviamente, muito lugar de estacionamento. Na educação já teve a oportunidade de falar sobre algumas medidas, mas há aqui um problema que tem sido transversal, não só no norte do país, mas em todo o país, que é a falta de vagas para as creches. Está sensível a este problema? Há alguma proposta concreta neste âmbito? Sim, eu já estou sensível, não vou ficar sensível só agora, por ser eleições. Obviamente que eu já era sensível, nomeadamente há 4 anos atrás, porque há 4 anos atrás já se verificava, digamos, algum déficit no que concerne à creche, esta valência social, que, como sabe, é da competência das IPSS, portanto não há rede pública de creches. Portanto, algumas pessoas falam de creches, mas nem fazem a mínima ideia que aquilo nem sequer é uma competência das câmaras municipais, é das IPSS, portanto lá está, mais uma vez, porventura, muita demagogia a funcionar para tentar enganar, mas o que nós temos que trabalhar é com as IPSS, porque são eles que têm a competência das creches. E, portanto, o que é que nós fizemos desde logo? Nós temos cerca de mais de 200 vagas de creches atualmente, relativamente ao que tínhamos há cerca de 4 anos. Algumas ainda em conclusão. O que nós fizemos foi estimular e incentivar as IPSS para desenvolver ampliações de creches e, obviamente, que eu podia alargar a outras valências sociais. Porque quando se fala em IPSS, temos que falar, obviamente, de um dossiê mais alargado, nomeadamente no que concerne aos centros de dia, ao serviço de apoio domiciliário, e aos lares residenciais, as chamadas ERPIs, mas também os espaços de acompanhamento das pessoas portadoras de deficiência. Portanto, o que nós estimulamos foi o aumento de vagas nestas valências sociais todas. Isto o estímulo em forma de apoio financeiro e talvez... Qual foi o estímulo? Exatamente, o estímulo e o incentivo foi desafiar as IPSS a crescerem. Mais vagas pode significar, digamos, uma remodelação dos espaços que tem para incrementar mais vagas, aconteceu em alguns casos, mas, sobretudo, as suas ampliações para estas valências. E aqui o número também é completamente elucidativo, também é um recorde. Neste momento, as IPSS estão a fazer obras no valor de 16 milhões de euros. Vamos aumentar, umas já que estão feitas e outras em concretização, cerca de 600 vagas, cerca de 200 são de creche, que estão em concretização. Obviamente que, para todas estas valências, ainda precisamos de mais, nomeadamente creches e lares residenciais.
e também para espaços para pessoas portadoras de deficiência, nomeadamente estes. Os centros de dia, serviço de apoio domiciliário, estamos razoavelmente bem, ainda temos alguns déficits, nós temos 42 IPSS, temos uma rede tremenda de IPSS, felizmente, muita gente a trabalhar para que estas respostas sociais efetivamente existam, e elas são dadas pelas IPSS, mas este estímulo tem resultado muito bem, digamos, nesta harmonia e sintonia que temos em Vila Nova de Famalicão, entre a Câmara, as juntas e também as instituições, podia acrescentar aqui empresas e associações que também nos ajudam, com um forte investimento da Câmara Municipal. Parte destas obras que estão em curso e outras que vão iniciar-se, só se vão realizar porque estes nossos parceiros, que são estas instituições IPSS, têm o conforto, obviamente, da Câmara Municipal, sob o ponto de vista técnico-logístico e, sobretudo, financeiro. Só o ano passado foi transferido, só para obras, 1 milhão de euros. E este ano vai ser outro 1 milhão de euros. E eu estou disponível para continuar com 1 milhão ou mais para que estas vagas surjam. Isto chama-se planeamento e estratégia. Não é dizer, faltam vagas, nós vamos arranjar para todos, olha, vamos fazer creche. Isso nem sequer é possível, é demagogia, não existe, porque a tutela é das IPSS. Felizmente estamos no bom caminho, vamos acrescentar, e eu quero acrescentar cerca de 400 vagas de creches, estou a falar só de creches agora, para ir direto à pergunta, às 200 que já acrescemos, e portanto estamos aqui a falar num curto espaço de tempo de mais 600. A Câmara Municipal vai desenvolver ela própria vamos desenvolver algumas obras, por um lado, diretamente, para entregar às IPSS, mas a grande maioria serão novas IPSS, que são pequeninas atualmente, mas que nós vamos aproveitar a estrutura e o estatuto de IPSS para que possam ter estas valências que não têm e vão passar a ter. Podia falar da Carreira, da Freguesia da Carreira, União de Freguesias de Carreira e Bento, para ser mais correto, e aqui da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outis, que também são 2 IPSS pequenas que existem, que vão crescer imenso pelo nosso desafio, apoio, como é óbvio, pelo tal estímulo. O estímulo incentivo que nós damos, mas com envelopes financeiros associados, correspondentes e proporcionais ao número de vagas que vão criar. Noutro âmbito, foi publicado em Diário da República o anúncio que estabelece as bases para a concessão, construção e exploração do novo estádio municipal. Na altura do anúncio do lançamento do concurso público, disse que se trata de um investimento estruturante para o Concelho, por conjugar o desporto, a dinamização económica e a requalificação urbana. Mas pelas características que tem e pela envergadura que tem, não é irrealista à luz da realidade de Famalicão? Não é irrealista. Portanto, nós temos um déficit enorme, nomeadamente desde que o Futebol Clube Famalicão passou para a primeira Divisão Nacional e já há 7 anos que está na primeira Divisão Nacional, no campeonato promovido pela Liga, aliás, com um percurso exemplar. E, portanto, temos um clube grande que nos representa. Claro que eu podia extrapolar para outras dimensões desportivas, outras modalidades. Nós temos 70 modalidades no Concelho, cerca de 15 ou 16 na primeira Divisão Nacional também, mas obviamente que o futebol é o tal desporto de massas, como sabemos. E, portanto, nós tínhamos um déficit grande, que era um estádio municipal, que eu ouço falar, não é desde pequeno, mas porque estava a exagerar, como é óbvio, mas há muitos anos a necessidade de construção. E eu sempre disse que existe o déficit, precisamos de um estádio novo, mas isso não pode comprometer as gerações futuras. Porque nós temos maus exemplos no país e nós temos que aprender com os maus exemplos para não seguir os mesmos caminhos, para fazer coisa diferente. E portanto, eu desde 2021, e já o meu antecessor, Dr. Paulo Cunha, também já tinha iniciado, digamos, esse trabalho, porque se percebeu claramente que o caminho não poderia ser da Câmara Municipal construir, porque isso iria comprometer claramente para décadas a Câmara Municipal. E comprometer o que é? É direcionar absolutamente quase tudo para o estádio e todas as outras áreas de intervenção, todas estas que falámos, e podia acrescentar outras, obviamente estavam comprometidas. Em vez de termos evolução, desenvolvimento, crescimento, tínhamos regressão, retrocesso em Vila Nova de Famalicão. E, portanto, desde pelo menos há 24 anos que temos crescido sucessivamente, por via desta coligação Mais Ação, Mais Famalicão, e nós queremos continuar a fazê-lo.
Mas isto só acontece se tivermos contas certas. E, felizmente, Famalicão é dos municípios em Portugal, é o 8º, que tem melhores contas certas, e eles são 308. E eles são, diz o anuário dos municípios, como é sabido, um documento muito credível que todos conhecemos. E, portanto, nós queremos continuar com contas certas. E não vamos subir os impostos aos famalicenses. Aliás, nós temos baixado. E quero continuar a baixar. E pode ser uma expectativa para o próximo ano? Eu, este mandato, já baixei os impostos e não subi as tarifas, nomeadamente a água. Se fizerem uma análise comparativa entre, digamos, este grande dossiê dos impostos, fiscalidade, tarifas, taxas, nós somos dos que temos mais baixas quando somamos tudo. Basta olhar para uma fatura da água, nossa água de uma família normal, 4 pessoas, paga 30 euros de água. Eu gostava que outros municípios mostrassem a gastar 12, 13, 14 metros cúbicos de água, em que tem lá o lixo e tem lá o saneamento. Eu gostava que... Pelo menos a Trofeição de Tirso não podem falar, não é? Porque pelas razões que todos conhecem, não é? Nós temos uma boa fiscalidade, até porque é muito previsível também. Mas, por exemplo, não tem o IMI no mínimo. Não seria possível... Está quase no mínimo. Este mandato foi baixado 2 vezes. 2 vezes. Ele está a chegar ao mínimo. A linha de tendência é caminhar para o mínimo, que já não falta muito. Repare, eu sempre disse que o IMI, a questão do IMI, eu gostava que acontecesse, mas eu abdico de mais receita de IMI. A receita de IMI estabilizada. Portanto, sempre que a receita de IMI tende a subir, eu baixo o IMI para que ela se mantenha estagnada, que não cresça. E isto tem em conta também uma variável que não depende das câmaras municipais, que tem a ver com o valor patrimonial. Ainda no outro dia uma pessoa me disse ao Presidente: o Sr. Presidente baixou 2 vezes o IMI, mas eu pago mais IMI. Eu disse: sabe porquê? Porque o que depende da Câmara Municipal é a taxa de IMI, é a percentagem sobre a qual vai multiplicar pelo valor patrimonial. Mas o valor patrimonial é atualizado pelas finanças, portanto não depende das câmaras municipais. E, portanto, às vezes parece aqui uma dicotomia entre o IMI sobe, mas a taxa de IMI desce, porque as finanças atualizaram, porventura, o seu valor patrimonial. Pois, se calhar tinha mais exposição solar, não é? Estou a brincar um bocadinho com... Pois, são as finanças, é o Estado português que desenvolve, penso que até isso é de forma automática, mas as pessoas podem reclamar do valor patrimonial. Portanto, o que é certo é que a receita de IMI tem estado estabilizada porque eu tenho baixado o IMI. Tem uma receita constante, ela não sobe, ela mantém-se. E eu vou continuar a fazer isso. Sempre que há uma tendência para subir a receita, eu baixo o IMI porque fica estabilizada aquele contributo para a receita municipal. Portanto, vai ser a linha tendência diminuir a taxa de IMI até ao mínimo, que já não falta muito. Falta 0,035% só, 0,035%. E, portanto, para que se chegue ao mínimo, como é sabido, é 0,3 ou 0,30 e nós temos 0,335. Portanto, está ali quase no limite. Mas, de todo modo, vamos caminhando, obviamente, e aqui a referência é a estabilidade na receita de IMI. Por isso, nós vamos continuar a fazer. E, portanto, nós não podemos comprometer as gerações futuras. Eu sei que há colegas que estão um pouco preocupados com isso, mas eu preocupo-me imenso, porque eu quero que Famalicão continue a crescer. Ainda ontem o Dr. Paulo Cunha disse uma frase que até nos emocionou a todos: eu cada vez gosto mais de viver em Vila Nova de Famalicão, porque ele está a crescer, está a desenvolver. Isto é muito forte. E eu quero que os meus concidadãos continuem a dizer isto. Eu quero cada vez mais gosto de viver em Vila Nova de Famalicão. Isto é que tem força. Isto é que tem força. Porque está melhor. Mas para isso, obviamente, temos de fazer grandes investimentos. E temos de ter sempre alguma receita. Portanto, este equilíbrio entre a necessidade que temos para fazer e baixar os impostos, acho que está muito equilibrado. Muito equilibrado. A questão do estádio tem a ver com isto. E, portanto, foi preciso encontrar um modelo que nos permitisse fazer aquilo que nós queremos fazer, que é o estádio, não comprometer as gerações futuras, ele ser feito naquele local e ter também estacionamento. E ter ali
e resolver aquele quarteirão onde está situado o estádio, porque já percebemos também, por maus exemplos que foram desenvolvidos no país, alguns deles até querem demolir os estádios, não é? Como a gente ouve falar, estádios custaram dezenas de milhões de euros, que querem demoli-los, porque saíram do sítio certo, e o sítio certo, quanto a mim, dos estádios, é junto às cidades ou na cidade, porque o estádio ajuda a cidade e a cidade ajuda o estádio. Portanto, há aqui uma complementaridade, porque o estádio não pode ser uma sala de espetáculo para ser usado de 15 em 15 dias. Tem que ser mais do que isso. E, portanto, foi preciso estudar o modelo para integrar todas estas variáveis, e o modelo foi de uma concessão, que é uma figura jurídica que existe, mas nunca tinha sido utilizada para a construção de um estádio em Portugal. Por isso é que, por exemplo, o presidente do Futebol Clube Famalicão, SAD, disse que este pode ser um bom exemplo para resolver os problemas dos vários estados até existentes, nomeadamente a sua reabilitação, em Portugal e na Europa. Até extravasou os limites de Portugal. Portanto, estou em crer que vai ter muito sucesso, irão aparecer candidatos, ou candidatos, por forma a que possa desenvolver o estádio e o complexo empresarial que está associado em terrenos contíguos ao estádio municipal e obviamente, com isso vamos resolver um déficit que temos, por forma a que tenhamos um belíssimo estádio, que seja proporcional aos nossos pergaminhos, ao Futebol Clube Famalicão, às nossas gentes, que é uma gente de trabalho, com um ADN muito próprio, uma identidade muito própria, muito comprometidos com o seu território e, com certeza, se Deus quiser, havemos de ter em breve, muitíssimo em breve, até porque o concurso público termina agora em outubro, salvo erro, agora em outubro, portanto no próximo mês, até o final do próximo mês. Nesta linha de pensamento de Famalicão estar a crescer, podemos abordar a questão das festas, que também tem sido alvo de alguma polémica relativamente aos orçamentos. Porquê esta aposta e subida da despesa relativamente a festas como as Antoninas? Olha, isso também é uma falsa questão. Eu compreendo sempre as oposições. Obviamente tem que encontrar argumentos para que seja diminuída a ação, obviamente, neste caso, do Presidente da Câmara, Mário Passos, e tem-se encontrar alguns argumentos, porque não vão dizer que nós estamos a fazer o maior investimento da história em Vila Nova de Famalicão, tudo está muito melhor agora do que estava antes, nas 14, 15 áreas de intervenção que temos. Eu compreendo isso, que não podem dizer isso. Até podem pensar, mas não podem dizer. Depois tento encontrar aqui pequenos argumentos das festas, do buraquinho, da ervinha e coisas parecidas. Compreendo. É normal. É normal. Ainda por cima, quando estamos em vésperas de eleições, então é que é mesmo muito normal dizer-se tudo e mais alguma coisa, muitos outdoors, muitas fotografias, muito isto e muito aquilo. Agora, a questão das festas e romarias, das festas grandes, que todos os concelhos têm, e que todos estão a apostar cada vez mais, é fácil olharmos à nossa volta. Nós, à volta de Famalicão, temos 7 concelhos, 4 da área metropolitana do Porto e 3 do Minho, acima do Ave e acima do Cávado, e todos eles subiram orçamentos para as suas grandes festividades. Ponto 1. Ponto 2. Nós não subimos o orçamento em termos relativos. É uma falsa questão. É uma falsa questão. Nós estamos a gastar menos dinheiro em termos relativos que se gastava há muitos anos atrás até. Porquê? Porque temos um orçamento municipal muito maior. É natural que todas as áreas de intervenção, como aconteceu, subiram o seu orçamento. E, portanto, as festas antoninas a que se refere, que subiu o orçamento, é verdade, em termos relativos ao nosso orçamento global, diminuiu. Nós gastamos em termos percentuais menos dinheiro agora do que se gastava há 10 ou 15 e até há 25 ou 26 ou 27 anos atrás. Gasta-se menos agora. Salvo erro 0,45% do nosso orçamento. Isso chegou-se a gastar quase 1%. Esta é que é a conta que se deve fazer. Não é? Porque se eu gasto numa dada iniciativa 100 euros e ganho 1.000, gasto 10%. Gasto 100 euros, mas ganho 1.000. Se eventualmente ganhar 5.000 e gastar 200, aumento 100% a despesa, mas em termos relativos, obviamente que é muito mais fácil pagar 200 em 5.000 do que pagar 100 em 1.000. Isto é que é a conta certa de se fazer. Portanto, nós gastamos mais em termos orçamentais, mas quando comparado com o nosso orçamento global, estamos a gastar menos. Ponto 1. Ponto 2. Portanto, é uma falsa questão. Ponto 2. É muito importante os territórios terem e serem cada vez mais atratividades e serem atrativos. Porque os territórios também competem uns com os outros.
A questão demográfica é muito importante. Infelizmente, Famalicão é dos concelhos que está mais a crescer em termos demográficos. Até destes 7 aqui à nossa volta. E, portanto, está a acontecer porque somos competitivos. E estou a falar até de uma dimensão demográfica de portugueses. Porque como imigrantes todos sobem, como é sabido. Mas até só de portugueses. Que estão a querer viver em Vila Nova de Famalicão. Que é um grande dado que demonstra bem, em termos objetivos, a qualidade de vida do nosso concelho. Bem-estar, qualidade de vida. Por isso que agora quero evoluir para um território de felicidade. Porque nós temos que continuar a ter esta ambição de evoluir cada vez mais. E, portanto, para colocar os territórios no radar, obviamente que termos cidades, que são forças motrizes de um território, iniciativas grandes, como são as festividades, que todos os concelhos têm também impactantes, para levar lá visitantes, que depois de visitar gostam, depois colocam na sua opção de vida também aquele território, é muito importante. Para além também do comércio local e da economia local, que é valorizada. Para além também darmos oportunidade da cultura local poder se apresentar, poder crescer e desenvolver nestes grandes palcos, que também são grandes montras da nossa atividade cultural popular, erudita e outra. Isto é só mais-valias. E, portanto, felizmente que está a correr muito bem e eu quero continuar a ter esta capacidade para continuar a desenvolver iniciativas grandes que temos em Vila Nova de Famalicão. E, por isso, essa questão das festas, que não sei se querem acabar com elas, não faço ideia, são muito importantes. E nós, em termos relativos, em termos absolutos estamos a gastar mais dinheiro, em termos relativos estamos a gastar menos dinheiro. Nesta questão de colocar os territórios no radar, chegou a equacionar a hipótese de ter Famalicão na área metropolitana do Porto. Entretanto, há candidatos que defendem a criação de uma área metropolitana do Minho com os concelhos do quadrilátero. Considera que estes concelhos têm o peso suficiente para dar a estes territórios a voz que é necessária para se fazer valer a nível nacional? Olha, essa é uma boa questão, sempre uma questão que ainda está numa natureza mais filosófica, mais teórica. Fala-se muito, agora já se fala menos, mas aqui há uns meses, 1 ano ou 2, falou-se mais. Há sempre, obviamente, conversas entre territórios, protagonistas desses territórios, acerca de que é melhor estar ali ou estar acolá. Como é sabido, também se fala na área metropolitana do Minho, como é sabido, também houve desafios para a área metropolitana do Porto. Eu, para ser franco, sou a favor da intermunicipalidade. Olha, esta nossa rede da Mobiab é um bom exemplo disso, com São Tirso e Trofa. Exatamente. Fizemos crescer a nossa rede, podia ser só de Famalicão, e a Trofa ter a dela, e o São Tirso também a ter, mas resolvemos em conjunto, no âmbito da mobilidade, evoluir. E são de distritos diferentes. E somos até de distritos diferentes, um de Braga, outros de Porto. E, portanto, a intermunicipalidade é muito bem-vinda, faz crescer, evoluir, ajuda as pessoas. E o nosso foco tem que ser sempre os nossos concidadãos, as pessoas. E é um bom modelo. Claro que o ideal era haver apenas uma rede de transportes para todos, tudo muito bem cozido entre as várias autoridades de transportes, ter aqui uma estrutura de mobilidade diferente. Eu penso que com o tempo se vai caminhando nesse sentido. Quanto à área metropolitana do Minho, à área metropolitana do Porto, ou outro nome qualquer que se queira dar, o que é importante é saber-se, antes do que se chama a coisa, é o que é que a coisa tem. Que competências tem? Porque nós já tivemos no Distrito de Braga a área metropolitana do Minho, que foi extinta em 2009, que deu origem às comunidades intermunicipais do Ave e do Cávedo. Já existiu. E porquê é que ela se extinguiu? Não tinha competências. Existir e não existir era igual. Tanto é verdade que ela acabou. E, portanto, primeiro tem que se definir competências. Segundo, os envelopes financeiros associados a estas competências. E depois vamos ver como é que a coisa se chama e se estão todos os municípios ou se estão parte deles. Portanto, eu sou dos que pensa, no que concerne às áreas metropolitanas ou à regionalização, é sempre o mesmo raciocínio. Primeiro, competências e financiamento. E depois, o modelo organizacional. É assim que eu acho que tem que ser, não é começar a casa pelo telhado, temos que começar a casa, como é normal, como felizmente todos fazemos, pelos alicerces. E os grandes alicerces são as tais competências e o dinheiro associado a essas competências. E depois vamos construindo a casa e o modelo em si. Portanto, é isto que eu defendo, o caminho que eu defendo. Muito
Bem, estamos quase a chegar ao final da nossa entrevista, mas há uma pergunta que eu gostava de lhe fazer, está na ordem do dia. Há dias, a Presidente da Comissão Política do PSD, Sofia Fernandes, demarcou-se da campanha política em desacordo com a forma como foram elaboradas as listas, segundo ela. Porquê é que não houve aqui uma possibilidade de conciliação? Isto não acabará por prejudicar a própria candidatura da coligação? Olha, eu sou Presidente de Câmara, sou líder do projeto autárquico em Vila Nova de Famalicão e eu tenho uma grande preocupação. A minha grande preocupação é, nesta altura de eleições, formar as melhores listas às freguesias, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Tudo aquilo que tem a ver com autarquia. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que as nossas listas, todas elas, são de longe as melhores listas para que se apresentam a estas eleições, capazes de prosseguir este nível de desenvolvimento e de crescimento que temos em Vila Nova de Famalicão. Porque o Presidente da Câmara, obviamente, até pode ser muito generoso, muito disponível, muito hiperativo, estar ali e acolá, incentivar, estimular, gerir bem, ter dinheiro, mas tem que ter parceiros diversos. As empresas, as associações, os movimentos, grupos informais, instituições e juntas de freguesia também, e por isso uma preocupação grande em ter pessoas capazes, com competências diversas, por forma a que, no âmbito de uma sintonia e articulação que tem que existir, possamos prosseguir este caminho de excelência que estamos a desenvolver. E, portanto, esta é a minha grande preocupação, é esta. Depois, algum tipo de divergência que sempre surge em todos os partidos, por isto ou por aquilo, obviamente, e a minha interpretação é que faz parte, digamos, da saúde democrática dos partidos. Não é mais do que isso e, portanto, estou satisfeito com as listas que estão a sufrágio, no próximo dia 12 de outubro, foi uma grande preocupação e, do ponto de vista pessoal, obviamente não há nenhuma ruptura, há uma divergência de opinião, está só isso, faz parte da vida democrática dos partidos e, portanto, não é mais que isso. Não considera que o facto de Sofia Fernandes também vocalizar isto e tornar este desacordo público que não poderá prejudicar a candidatura da coligação? O que eu acho é que a avaliação dos famalicenses se faz pelo trabalho feito, pela evolução, pelo progresso, pelo crescimento. Aliás, até há uma percepção um pouco negativa acerca de tudo que estamos a fazer, até dizem que há também algumas vozes, falta de planeamento, tanta é a obra. Obviamente que nós o que fizemos foi aproveitar uma grande oportunidade do PRR e, como é sabido, Famalicão foi dos concelhos de Portugal que mais aproveitou, por isso, tanta escola, tanto centro de saúde, 2 grandes parques, estamos a fazer tanta coisa, obviamente que é muita obra, eu percebo isso, e as obras perturbam, claro, antes da coisa muito boa, que é depois da obra feita, há sempre alguma perturbação. É como em nossas casas, quando fazemos, nem é preciso fazer grandes obras, uma pequenina obra já nos dá tanto trabalho e tanta perturbação, e, portanto, isso é que eu quero continuar a desenvolver Famalicão, é o meu foco, eu quero que aconteça aquilo que o Dr. Paulo Cunha disse ainda ontem. Quero continuar a ter um grande orgulho a viver nesta terra que se chama Vila Nova de Famalicão. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Jornal do Ave, nesta série focada nas próximas eleições autárquicas de 12 de outubro. Mário, obrigada pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Pode ouvir este episódio nas plataformas habituais de podcast e em www.jornaldoave.pt. Até ao próximo episódio.